pessoal, para a segunda parte aqui a gente vai construir alguns ângulos, né? A gente viu aqui na primeira parte do vídeo onde a gente poderia medir alguns desses ângulos aqui utilizando um transferidor, seja de 180 graus ou de 360, né? Isso dá a volta completa. Só que agora a gente vai construir alguns ângulos, certo? Além de medi-los, onde a gente centraliza o ponto central do ângulo com o centro do transferidor, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai criar um ponto central e dele a gente vai formar um ângulo. Sabe como é que a gente faz isso? Vou utilizar aqui o transferidor de 180 para construir dois ângulos e depois eu utilizo o de 360. O legal do transferidor de 180 é que ele já vem com uma régua embaixo, certo? Metrada aqui, ó, de 0 até 6 para a direita e para a esquerda. Então você vai conseguir fazer o seu ângulo sem precisar do auxílio de uma outra régua, tá? Então, para começar, a gente vai definir um ponto, sabe? Um ponto qualquer aqui no espaço. Vou colocar aqui um ponto e vou chamar ele de ponto O. Você pode colocar a letra do seu nome, a letra do nome do seu cachorro, nome que você quiser, certo? Contanto que seja uma letra maiúscula para mostrar ali o ponto O. Em seguida, desse ponto O eu vou criar um segmento de reta. Para quem não lembra, é uma reta que tem um começo e um fim. O começo será aqui no ponto O. Então eu vou criar aqui uma reta, pode ser em qualquer direção que você quiser, utilizando o próprio transferidor. Valeu, motocross. Vou criar aqui um pequeno segmento de reta. E o ponto final eu vou também definir. Vou chamar de ponto P. De criatividade, né? Ponto P, P de ponto. Eu posso cortar esse áudio depois. Feito o segmento de reta, a gente agora vai criar um ângulo cujo o centro será o ponto O. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou pegar aqui o centro do meu transferidor, colocar bem em cima do ponto O e alinhar o meu transferidor junto com o segmento que eu acabei de desenhar. Pronto, feito isso, tem que chegar bem direitinho. Feito isso, você até pode observar se o seu segmento está passando bem em cima do zero, né? Aqui, ou do zero do outro lado. Mas como eu estou fazendo desse lado aqui, eu vou provavelmente fazer um ângulo que pega aqui da direita para a esquerda, certo? E aí você escolhe a angulação que você quer ou que o exercício está pedindo. Sei lá, o exercício está pedindo, crie um ângulo de 60 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, bem no 60, como ele está um pouquinho apagado, não vai dar para ver tanto. Mas eu vou colocar aqui bem abaixo do 60, eu marco um tracinho. Feito esse tracinho, eu posso tirar o transferidor, não vou utilizar ele agora, certamente que eu quero utilizar a régua dele. E esse tracinho que eu coloquei lá, eu posso chamar ele como um ponto. Vou dar uma arredondadinha aqui e vou colocar um nome para esse ponto. Vou chamar ele de ponto Q. Feito isso, a gente vai agora ligar os pontos do ponto O até o ponto Q. Vou utilizar até uma caneta de outra cor para que você possa visualizar bem. Utilizando até o próprio transferidor, uma régua, eu vou ligar um ponto ao outro. E o ângulo, Gutierrez, cadê o ângulo? O ângulo está justamente aqui, ó. Essa abertura entre esses dois segmentos que eu acabei de criar é do ângulo que eu propus no começo, de 60 graus. Você pode até medir novamente, que você vai ver que o ângulo que a gente acabou de construir é de 60 graus. Ok? Vamos construir esse tipo de ângulo aqui, é um ângulo chamado ângulo reto, né? Vou até colocar aqui a angulação dele, 60 graus. Vamos construir aqui então um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A gente faz novamente um ponto e um segmento, certo? Vou definir aqui um ponto. Vou chamar esse ponto de X. E vou fazer um segmento em qualquer direção. Vou colocar ele aqui o mais horizontal possível, a gente vê como é. E o final dele eu vou chamar aqui de Y. Pronto. Para construir um ângulo reto, você pode utilizar aqui o transferidor, marcando o centro do ângulo, que é o ponto X, com o centro do transferidor e alinhando aqui com o segmento que você fez. Procurando aqui o ângulo de 90 graus, que ele é igual tanto dentro quanto fora, certo? E marcando aqui um pontinho. Você pode marcar aqui dentro do transferidor, também fora, né? Se estiver utilizando um lápis vai ser melhor para não atrapalhar o que você está escrevendo por cima. Eu vou colocar aqui por dentro.
Vou colocar um tracinho. Esse tracinho eu vou chamar ele do meu ponto, né? O ponto final aqui no segmento. O segmento Z. Depois é só ligar. Pegar aqui a régua ou então o próprio transferidor de 180 e liga um ponto até o outro. Feito isso, você pode ter certeza, esse ângulo aqui formado entre esses dois segmentos é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? Por último, vamos criar aqui um ângulo obtuso, certo? Pode ser utilizado o transferidor de 180? Pode, mas para criar um ângulo ele é um pouquinho chato porque você vai ter que usar como régua essa parte interna aqui do transferidor. Não é tão interessante. Você pode usar para medir e utilizar outra régua se quiser. Por exemplo, vou colocar aqui o meu ponto inicial, vou chamar ele de S. E criar um segmento a partir dele. Utilizando o próprio transferidor, é um pouquinho chato, né, usar essa parte de dentro, mas pode ser usado. Ponto final aqui desse segmento, eu vou chamar de R. E agora a gente vai criar um ângulo obtuso, que é aquele que é maior que 90 graus. Medindo aqui, colocando o centro do transferidor e alinhando ele com o segmento, a gente vai procurar um ângulo que seja maior que 90 graus, né? Tá vendo? Partindo de dentro, que eu estou utilizando aqui o zero aqui, vou alinhar aqui direitinho com o zero, aí. Com a parte de dentro, né, que eu estou fazendo essa abertura aqui, ó. Se eu estivesse fazendo a abertura contrária, eu usava de fora. Mas usando aqui a parte de dentro, eu vou ter que ser maior que 90 graus. Então eu vou escolher aqui 130 graus. Marquei aqui o tracinho no 130. Eu posso chamar ele logo de um ponto, mas eu vou querer fazer um pouquinho maior o segmento. Então primeiro, utilizar aqui uma régua normal para poder chegar no meu segmento. Alinhar aqui os dois pontos, ó. Você vai fazer o segmento por ele. Posso passar um pouquinho, tá? E no finalzinho dele aqui eu vou colocar o meu ponto final, que eu vou chamar de T. Então o ângulo que eu formei aqui, certo? De RST será de 130 graus, ou seja, um ângulo obtuso. E aí pode ser qualquer outro tipo de ângulo. Esse segmento aqui ele pode vir um pouquinho mais para cá, contanto que ele não chegue exatamente aos 180 graus, que é o ângulo raso, né? Uma reta completa. Ok? Porém, a gente consegue aqui construir vários ângulos utilizando qualquer um dos dois transferidores e uma régua, ou no caso do transferidor de 180, você pode construir o ângulo apenas com ele, medindo a partir do ponto inicial, certo? Você pode assistir esse vídeo várias vezes, inclusive a parte 1 também, para que você possa treinar bastante como medir ângulos e como construir esses ângulos também usando o transferidor.